números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué, e deixou a bola passar na ponta, tira gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Mais que um ex-jogador, João Serafim é uma bandeira viva do futebol da cidade de Morrinhos. João Vieira dos Santos herdou o apelido Serafim do avô e do pai e honrou a alcunha, sendo conhecido como o Serafim do América de Morrinhos. Pelo futebol morrinhense, Serafim fez muito. O jogador conquistou a maior glória do futebol local, ao ser campeão do interior em 1957 e posteriormente campeão goiano pelo América, título não reconhecido oficialmente pela Federação Goiana de Futebol. Zagueiro de qualidade e por vezes lateral, Serafim chamou a atenção do Uberlândia, de onde sairia com conexão para o Morumbi. Da cidade pacata do sul de Goiás, João Serafim ganhou fama da maior cidade do país, onde defendeu São Paulo Futebol Clube. Encerrou a carreira de jogador no União Bandeirante, do Paraná, e ainda se aventurou como treinador do Matsubara e do próprio América de Morrinhos, onde treinou seu filho Nardo. A história vitoriosa de João Serafim não seria possível sem os campinhos de terra batida e o apoio de seu amigo Idi, grande incentivador do futebol morrinhense na década de 50. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. Na edição de hoje, o Futebol de Goiás e suas histórias vem a Morrinhos para conhecer a história do futebol morrinhense e, principalmente, conhecer a história de João Vieira dos Santos, o Serafim, por João Vieira dos Santos. Quem é João Vieira, o Serafim? O Serafim foi um atleta dos primeiros que teve a oportunidade de sair do futebol goiano para outro estado. Com a felicidade que eu tive, passei pelo Uberlândia, São Paulo, e fui encerrar minha carreira no Paraná, União Bandeirantes. E hoje, retornando à minha cidade natal, a cidade que eu amo, Morrinhos, não só a cidade como nosso estado, e orgulhosamente
o que eu pude fazer, levando o nome do nosso futebol, a gente fez. Seu João, e como é que era a infância? Como é que era a sua realidade em Morrinhos, nesse início de vida, não de carreira? Ao início de vida foi difícil, porque não desmerecendo a pobreza, porque pobre é pobre e rico é rico. E eu sou do berço pobre. Mas com muito orgulho, um pai eficiente, onde criou 9 filhos. Nós éramos em 9 irmãos, hoje nós estamos em 8, uma já descansou. Mas com todo o prazer que a gente tinha em volta do futebol, eu tive meu pai o apoio, porque ele também foi um dos atletas do América. E o América foi um time de tradição, não só em Morrinhos, mas no estado de Goiás. Nós tínhamos, naquela época, ainda criança, meu pai era também um atleta do América, e dentro disso daí houve vários outros bons jogadores, como tinha o Loló, tinha Silvio Costa, tinha vários deles, né? Depois, com isso, foi surgindo outros mais aqui, vindo de cidades vizinhas para nossa cidade de Morrinhos. Com isso daí, o futebol evoluiu. Não só o futebol de Morrinhos, como todo o nosso estado de Goiás. E, seu João, como que era, igual, o senhor tinha o exemplo em casa de um pai jogador, mas como que era pra molecada? Eles já tinham o América assim como um sonho, eu quero jogar no América, quando ia jogar bola na praça, como o senhor estava contando pra gente, como que era esse imaginário da criançada? Nós tivemos aqui, futebol toda a vida foi dependente de dinheiro. Para comprar um jogo de camisa nós tínhamos dificuldade. E nós tínhamos aqui um amigo que, por sinal, eu chamava de irmão. Nós dois. Ele chamava Ide, Ideval, e apelido de Ide. Era da família dos Cascão. Desculpa. E esse Ide foi um dos caras que procurou elevar o nosso futebol molecada até a envergadura da camisa do América. E com isso daí ficou gravado na minha história como jogador de futebol de amador para profissional, onde surgiu depois alguns clubes interessando a me levar, onde o primeiro deles foi o Uberaba. Eu fui ao Uberaba, mas muito garoto ainda, muito moleque. E com isso daí eu fui para Uberaba, fiquei lá acho que uns 40 dias, não aguentei a saudade e voltei para trás. Depois de casado surgiu o Uberlândia Sport, onde o convite veio, eu aceitei, já casado de novo, mas com filho já. Fui tentar a sorte como futebolista, né? O jogador de futebol na época não tinha o valor que hoje tem. O jogador de futebol da época, quando eu iniciei, e não vou dizer que ele seria marginalizado, mas era olhado diferente de hoje. Mas eu fui, minha patroa me ajudou muito também com aquilo ali. O apoio da família foi muito bom. E eu fui muito feliz. Naquele ano que eu fui para Uberlândia, nós subimos o time para a divisão especial, disputamos o primeiro ano do Campeonato Mineiro, fazendo ali uma boa campanha, e logo surgiu o clube grande, que foi o São Paulo. Naquela época não contratava assim de olhos fechados, era obrigado a submeter a um período de teste. Eu sujeitei a esse teste, fui aprovado no teste, e com isso daí passei pelo São Paulo também. Como dentro do clube de São Paulo nós tínhamos lá vários amigos, onde que o Desord
foi para o Paraná e também para lá me levou. Seu João, e você falou sobre seu início ali, seu time com o seu irmão. Como é que era esse time? Que cor tinha a camisa? O nome do time? Um jogo? Que amigos que jogavam nessa época? Olha, moxa, mas como tem que fazer tem que recobrar isso daí, uma memória. Olha, nós tínhamos aqui... O Loló era o cabeça da coisa. O Loló, a gente lembra... O Loló já jogava com vocês nessa época de infância? Já jogava conosco naquela época de infância e era um incentivador da molecada. Mas nós tivemos aqui o Ideval Gonçalves da Silva, tinha apelido de Ide, era da família dos Cascão. E o Ide era um dos que bancava a nossa molecada, o jogo de camisa, as bolas, até as bolas nós tínhamos dificuldade para adquirir uma bola. E o Ide, então, foi um dos que dava para nós a camisa, dava a bola. Se fosse preciso de jogar em Pontalina, ele dava um jeito de arrumar um caminhão e nós íamos de caminhão. E assim foi. O Ide foi um dos baluartes dentro da formação de vários jogadores que nós tivemos aqui em Morrinhos. O Ide já descansou, mas foi um braço direito do esporte amador aqui em Morrinhos. O senhor disse aí que ele conseguia bancar o jogo de camisa, bancava as bolas também, mas e as traves? Como é que vocês faziam para montar o campinho? Conta aquela história da... Rapaz... Olha, você vê a dificuldade. Morrinhos sempre foi considerado a cidade dos pomares. Mas dentro da cidade dos pomares existia muita, vamos dizer assim, muito cerrado, né? Então nós buscávamos as traves dos nossos gols aqui em volta de Morrinhos mesmo. Nós saíamos 3, 4, 5 moleques para trazer os 2 gols. Era uma dificuldade tremenda. Que além de nós ter que cortar aquilo lá no meio do mato, naquele tempo tinha até onça naqueles matos. Já teve que correr de onça? Andou, conforme ela roncava lá, o nego arrepiava o cabelo de cá e caía na folha, né? Mas depois voltava a buscar as traves. Era uma dificuldade tremenda. Nós tínhamos aqui o aeroporto e lá tinha um mato, nós falava mato do campo de aviação, nós tratávamos com aquele nome. E ali nós buscávamos as traves. E tinha uma senhora, coitada que Deus o tenha, e ela não admitia que aquele campo fosse no fundo, não bem no fundo do quintal, mas na divisa com a moradia dela, nós tínhamos o nosso campinho. E era enquanto nós fincávamos os gols, ela ia lá e arrancava e jogava dentro da cisterna velha. E nós não, era mais preferível nós buscar lá no meio do cerrado, as traves novamente, do que entrar dentro daquela cisterna, trem tudo esbarrancado. Isso aconteceu com nós várias vezes, até que foi indo, nós vencemos ela no cansaço. Aí ela deixou nosso gol ali e nós começamos. Aí surgiu o campo do ginásio, os padres deixavam nós brincar lá no campo do ginásio. Aí logo em seguida surgiu o João Vilela também, né? E com isso daí, graças a Deus, nós tivemos aquela oportunidade de fazer aquilo que nós gostávamos. Seu João, e nessa época de menino, de criança, o senhor deve lembrar, assim, quais aqueles times que tinham aqui em Morrinhos, além do América? Olha, nós tivemos aqui, inclusive meu pai fazia parte, nós tínhamos já o América, que o América já é o tradicional da cidade, né? Nós tínhamos 7 de setembro, nós tínhamos o Juventus, tinha a Associação Mariana e mais alguns timinhos das vilas, né? Associação Morrinhense, essa associação Morrinhense, ela era quase que formada como se fosse assim uma seleção dos jogadores de Morrinhos para fazer a associação. Nunca a associação jogava contra o América ou contra o Cruzeiro. Nós tivemos aqui também o Cruzeiro, foi uma das boas equipes que nós tivemos aqui em formação.
sobre as ordens, assim, quase que do Enedino. O Enedino era um ponta esquerda espetacular. Era um jogador hoje, se tivesse hoje, era um jogador de seleção brasileira. Pelo futebol que apresenta, não desmerecendo aqueles que jogam na posição de ponta esquerda. Mas como o Enedino era merecedor também da seleção. Tá certo. Seu João, no próximo bloco, a gente vai começar a querer saber as histórias do início da carreira do senhor, como chegou ao América de Morrinhos, os primeiros jogos, os primeiros gols, os primeiros desarmes. Combinado no próximo bloco? Vamos lá, a memória tá meio cansada, mas vamos tentar, né? Tá aí então, Futebol de Goiás nesta edição, tendo João Vieira dos Santos como nosso principal personagem, Rafael Bessa, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros. O Futebol de Goiás e suas histórias volta já. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. O futebol goiano adotou o regime profissional em 1962. Até então, os clubes do estado disputavam basicamente competições citadinas e jogos amistosos, inclusive contra equipes de outros estados. Na era amadora, foram realizadas poucas edições do Campeonato Goiano. Registros dão conta de que a primeira aconteceu em 1947. A competição voltou a ser jogada nos anos de 1957, 59, 60 e 61. Apesar das competições terem sido realizadas pela Federação Goiana de Futebol, a entidade, informalmente, considera os campeões goianienses como campeões goianos da era amadora. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos com o Futebol de Goiás e suas histórias neste domingo em que estamos entrevistando o Serafim, porque futebolisticamente ele foi conhecido assim, Serafim, quarto zagueiro do América da década de 50, que também defendeu o Uberlândia, defendeu o São Paulo, defendeu o União Bandeirante, Vinícius Tondolo. O Futebol de Goiás tem o apoio das tintas Colatex, pintando com arte na missão de resgatar a origem do nosso futebol, Gerliezer. E o Futebol de Goiás está na internet, www.futeboldegoias.com.br. Lá você pode conferir fichas técnicas, retrospectos, fotos, além de todos os programas que foram gravados por nós até o momento, João Paulo. A gente falou um pouquinho do seu início, né? Como que você aprendeu a jogar bola aqui em Morrinhos. E eu queria que o senhor contasse como que o senhor começou a jogar no América mesmo, já como jogador, jogando campeonato, já no time principal mesmo do América. Olha, futebol, tudo tem uma história, né? Uns começam depois dos 20, outros começam com 15, outros com 17. E eu tive a felicidade de que com 16 anos já estava participando do clube principal, que era o América, aqui em Morrinhos. Isso graças a um time que nós tínhamos de molecada, onde o Ideval Gonçalves da Silva, conhecido como o Ide, da família dos Cascão, ele é que mantinha o time da gurizada. Comprava bola, camisa, o que precisava, o Ide bancava. Mas quem eram os grandes jogadores daquele time do América, assim, os referenciais daquela equipe? Para começar, nós começamos lá de trás do goleiro, né? Nós tínhamos aqui um goleiro muito bom, Bola 7. Foi um bom goleiro que nós tivemos aqui. E tivemos outros mais jogadores. Nós tivemos Romeu também. Romeu era um coringa
do clube, do time. Jogava de volante, jogava de quarto zagueiro, jogava de atacante. Só no gol que não, porque, né, mas foi um bom jogador. Tínhamos o Jorginho, irmão de Romeu. Tínhamos o Nedino, que inclusive teve a oportunidade de ir para Goiânia. Eu cheguei a levar ele, quando eu fui para o Uberlândia, eu levei ele, mas a camisa verde pesou para ele lá e ele voltou para trás. Seu João, e naquela época, antigamente, a gente vê muito atacante reclamar que zagueiro batia muito. O Serafim batia muito? Não, eu era um... O senhor já lembrou, hein? Achava que batia. Eu não batia muito, eu chegava junto. Era bem junto, né? Eu não dava bem junto, porque se eu não fosse junto, na minha época, vocês lembram bem que nós tínhamos um Gildo, nós tínhamos, muito embora completamente fora do meio, que eu fui daqui para Uberlândia, mas nós tínhamos, em Uberlândia mesmo, nós tínhamos um jogador lá que falam muito em Pelé, mas tinha um jogador em Uberlândia que chamava-se Daniel Roman Lopes, que tinha o apelido de Zinho. Foi um dos jogadores mais perfeitos que eu já vi até hoje. Então você tinha que chegar junto com ele, nos treinos, no jogo, porque o Zinho batia com as duas com a maior facilidade. Ele batia de letra, tanto fazia com a perna como com a outra. Os maiores rivais do Uberlândia Sport naquela época eram o Araguari, o time de Araguari, o Fluminense, mas mais o Araguari. O Zinho tinha a capacidade e a coragem. Quando havia uma penalidade a favor do Uberlândia, o Zinho batia de letra o pênalti, enquanto que era certeiro, não tinha erro. E para você bater um pênalti ali, às vezes, conforme a rivalidade, o nego treme, erra até o gol. E o Zinho batia de letra. O senhor já foi expulso? Olha, eu tive a felicidade de ter o Belfort Duarte, pelo direito de receber, por não ter expulsado. Eu não, vou dizer o último clube que eu joguei, que foi União Bandeirantes, que foi o Desord que me levou. O Desord me levando, ele encerrou a carreira e eu passei a ser o capitão do clube. Durante todo o período, quase 6 anos que eu joguei, não tive expulsão nenhuma, então eu tinha direito do troféu Belfort Duarte, né? Este troféu Belfort Duarte, amigos ouvintes do Futebol de Goiás e suas histórias, era um prêmio que a CBF, um reconhecimento que a CBF dava, um troféu a jogadores que atuaram por 10 anos consecutivamente sem tomar cartão vermelho. Eu tive essa oportunidade de receber, mas não recebi. Você ganhou, mas o senhor ganhou, mas não levou. Eu teria que ter, igual vocês estão vendo aquele ali, ó. Mas, no entanto, eu não recebi. Seu João, e o que o senhor se recorda do início ali, quando, né, começou a construção do João Vilela, né? Que aqui havia um campus, né? Vamos dizer, até então em Morrinhos havia um campus ali, foi o primeiro estádio da cidade, o único, né, inclusive. Quando começa a construção do estádio, como que o senhor leva, como que a comunidade esportiva recebeu aquela notícia de que agora na cidade teria um estádio? Aquele ali foi uma surpresa para toda Morrinhos. E principalmente para mim, que era moleque ainda, quando iniciaram a construção do estádio, que eu devia ter o quê? Uns 14 anos, por aí. 13. Quer que eu lembre? Assim, ó, puxando aqui na minha memória, foi em maio de 52 que começaram a liberar, a prefeitura liberou o terreno e começou a mobilização para essa... Mais ou menos o senhor tinha 14 anos, viu, seu João? 12 anos. 12 anos. Olha, você tá... É por isso que é bom a gente tá falando do esporte, uma coisa que a gente gosta, com pessoas que reconhecem e que têm lembranças gravadas. Eu estava na época com 12 anos, que eu sou nascido em 1940, né? O que o senhor lembra desse período? Que mobilização, que agito deu na cidade começar a construir o muro? Olha, foi uma coisa que Morrinhos
parece que não acreditava que aquele estádio ia sair. Mas, no entanto, o pessoal colaboraram de uma maneira tal que quem era pedreiro dava um dia, 2, 3 ali de, vamos dizer, de agitório, né, que fala na linguagem, para fechamento dos muros. Ajudou muito. A prefeitura também ajudou na construção do estádio. Nós tínhamos aqui o Loló, que foi um dos baluartes do nosso futebol, não só de Morrinhos, mas de Goiás, e que foi um dos responsáveis pela construção do estádio João Vilela. E o estádio João Vilela, o porquê de João Vilela, ele deveria ser Antônio Eleutério da Silveira, que seria o nome do Loló, mas como levou o nome do estádio a outro, sem ser do Loló, porque foi aquela pessoa quem trouxe o futebol para Morrinhos na época. Então ele seria o precursor, um dos incentivadores, e por isso recebeu a homenagem de João Vilela. Recebeu a homenagem de João Vilela, estádio João Vilela. Muito embora do meu xará, né? Seu João, no próximo bloco, a gente vai entrar numa das polêmicas que o futebol de Goiás, através de nossas pesquisas, acabou encontrando. O América já foi campeão goiano? No próximo bloco você vai contar essa história? Eu tenho o prazer em contar a história. É uma pena que a gente não tenha como provar de que nós fomos campeão goiano na época. Mas daqui a pouco nós vamos saber a história, combinado? Estamos aí. Tá então, João Vieira dos Santos, nosso personagem nesta edição do Futebol de Goiás e suas histórias. Rafael Bessa, João Paulo de Medeiros, Geliezer Paulo. É isso aí, Vinícius Tôndolo, e o Futebol de Goiás volta já. Linha do Tempo. Década de 70. No dia 22 de fevereiro de 1978, nascia em Firminópolis, Goiás, Eduardo Tomás de Aquino Valadão. No futebol, ficou conhecido como Eduardo Tomás. Em maio de 2008, passou a integrar o quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol. Filiado à Federação Goiana, Eduardo Tomás tem ganhado destaque no apito e comandado jogos importantes. Nesta última semana, ele foi o responsável por apitar o empate entre Atlético e Caldas Novas por 1-1 no estádio Serra Dourada. Década de 80. No dia 22 de fevereiro de 1984, o Goiás entrou em campo pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão no Serra Dourada e venceu o Operário do Mato Grosso do Sul por 2-1. Gilson Jader e Hilton anotaram os gols da vitória esmeraldina. O Goiás era treinado por Vail Mota e teve em campo Edson, Zé Teodoro, Gilson Jader, Marcelo Inonoca, Sávio, depois Tatal, Ney e Carlos Alberto Santos, Cacau, Hilton, depois Carlos Magno e Zé Ronaldo. Década de 2000. No dia 22 de fevereiro de 2006, o Goiás venceu o The Strongest da Bolívia por 2-0 no estádio Serra Dourada pela fase de classificação da Copa Libertadores da América. Uma dupla que hoje faz sucesso no Goianésia foi a responsável pela construção do placar. Nonato e Romerito. O Goiás, do técnico Geninho, contou com Arley, Rogério Correia, Júlio Santos e Leonardo, Vitor Fabiano, depois Kleber Gaúcho, Danilo Portugal, Romerito, depois Jefferson Feijão e Jadilson, Nonato, depois Vampeta e Wellington. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão.
Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias para conhecer um pouco mais das histórias de João Vieira dos Santos, o Serafim, zagueiro do América com passagem pelo tricolor paulista. E agora, seu João, a gente quer saber que história foi essa? Como foi a conquista desse título de campeão goiano do interior em 1957? O que o senhor lembra? Olha, o ano de 57, para quem está em que anos? 2000 e alguns anos passados, né? E vocês me pegou de surpresa, o bem da verdade. Mas aquilo que nós fizemos com tanto sacrifício, não só um sacrifício meu que participei na época, mas de todo o grupo, de toda a Morrinhos, começa dos torcedores para repassar para nós jogadores. Nós fomos campeões naquela época muito bem comemorada, uma atenção muito especial de toda Morrinhos. Isso foi em 57, você vê quantos anos já fazem, né? E ficou na lembrança até hoje. Principalmente para nós que participamos da atividade, da vontade de trazer esse benemérito do futebol para Morrinhos. E com isso daí, para mim, que fazia parte daquele grupo, ficou a lembrança de que está aqui na mesa, que vocês estão vendo aqui. Está mostrando uma faixa, América Futebol Clube, campeão do interior em 1957. Isso daí. Essa é uma das provas, melhor impossível, né? E a vontade que o América continuasse com aquilo ali que é não só de Morrinhos, do futebol goiano, mas do futebol brasileiro. Que é o xodó, é o dodói do brasileiro, é o futebol. Seu João, sabem muito bem disso, né? Seu João, o senhor cita aí o campeonato de 1957, só para atualizar mais ou menos o nosso ouvinte, né, para colocar a par, porque, por exemplo, são competições que existiram, que tiveram a sua importância, que foram festejadas, que eram grandes rivalidades no interior e que muitas pessoas que acompanham o futebol nosso no dia de hoje sequer sabem que existiram. O Campeonato Goiano do Interior, a primeira edição foi disputada em 1947. Foi o primeiro Campeonato Goiano do Interior que teve, 10 anos antes. Assim, era um sonho, né? Os desportistas tentavam emplacar e não ia. Em 47 teve um que foi ganhado pela União Operária lá de Anápolis, que é o atual Anápolis Futebol Clube, que ganhou a final, inclusive, da União Ipamerina. Aí, somente 10 anos depois que a Federação Goiana conseguiu realizar outro Campeonato do Interior, que foi em 1957. Então, a competição era regionalizada. Tinha um grupo aqui, dessa região sul aqui de Morrinhos, tinha um outro grupo na região de Catalão, tinha um grupo na região de Rio Verde, tinha um grupo ali mais pro norte do estado, Jaraguá, Ceres, Uruana. Então eram esses grupos. Acabou-se o primeiro grupo, o América venceu o grupo aqui da região, contra Itumbiara, Goiatuba, Buriti Alegre, Pontalina, os clubes aqui da região. E na segunda fase, aí eram os campeões de região apenas que participavam. Os primeiros já estavam todos eliminados. Então o América foi e disputou uma decisão contra o Corinthians de Rio Verde, um clube que já deixou de existir, mas que existiu por muitos anos lá na cidade de Rio Verde. O América eliminou o Corinthians em 3 jogos, ganhou aqui em Morrinhos, perdeu lá em Rio Verde, depois jogou no Estádio Olímpico, o América venceu, e aí sim, o América ganhou o direito de ir ao triangular final. Gelierse tem razão, seu João? Falando, me volta à memória. Interessante, que eu já não lembrava tanto disso, detalhadamente como ele está dizendo. No ele falar, veio a reposição do que aconteceu na época. E o que o senhor lembrou? De tudo que ele disse. E daqui a pouco o João vai voltar para pegar uma curiosidade sobre esse confronto contra o Corinthians, que inclusive é dado por alguns como a final do campeonato, mas não foi um jogo de muita importância, mas o América eliminou o Corinthians, e aí sim o América foi para o triangular final. A triangular final foi o América, o Jaraguá, que é o Jaraguá Esporte Clube, um dos clubes mais antigos aqui do nosso estado, e o Iumas, o tradicional Iumas que até hoje persiste. E aí, nesse triangular final, o América foi campeão
Inclusive o último jogo do América foi lá na cidade de Inhumas. Mas uma curiosidade muito grande, que até a esposa do seu João Serafim falou aqui pra gente, né? É a dona Lizarda. A senhora citou uma história, pode colocar o microfone ali, que ela vai participar também. Como é que foi a chegada depois dessa vitória contra o Corinthians de Rio Verde? Como é que o pessoal chegou em Morrinhos? A chegada foi muito boa, foi uma carreata linda. Quem estava na frente estava carregando uma abóbora na ponta de um pau, fazendo a maior festa, porque ganharam do time que tinha apelido de abóbora, não sei porquê. Então a abóbora simbolizava o Rio Verde. E assim o Morrinhos, o América tinha vencido o time de Rio Verde. O time de Rio Verde, que o símbolo era uma abóbora. Porque, na verdade, a cidade de Rio Verde era um grande produtor de abóbora, né, naquela época. Por isso, era conhecido, inclusive, como Rio Verde das Abóboras. Até hoje, lá, se você falar de... Por exemplo, recentemente, no ano passado, o Rio Verde lançou uma camisa laranja. Aquela camisa é referência à abóbora. E o que o senhor lembra dessa chegada? Que a sua esposa, a dona Lizarda, disse que vocês chegaram com a abóbora na mão. Tipo, voltamos com a cabeça dos nossos derrotados. Olha, na época, Morrinhos... Vamos dizer assim, em população seria metade de hoje. Mas toda essa metade estava aqui no fim da nossa Goiás, aqui a Rua Goiás, que era a chegada naquele tempo. A chegada era por aqui, nessa rua aqui. E Morrinhos inteira estava aqui nos esperando. Para mim foi uma sensação maior do que quando nós conquistamos o título ali dentro do campo. Foi muito bom, muito bonito. Aquele sei lá, não sei como expressar a alegria que nós trouxemos para a cidade de Morrinhos dentro do futebol. Seu João, o Gerlés estava explicando aqui que vocês jogavam contra lá em Buriti Alegre, Tumbiara, Pontalina, viajava para Rio Verde, ia para Goiânia, mas não era essa facilidade que é hoje, né? Que se quiser vai de avião, se quiser tem estrada asfaltada para tudo quanto é lado. Como que era ir visitar esses outros clubes? E eu queria que o senhor contasse aquela história de quando vocês foram jogar lá contra o Pontalina. O que aconteceu na volta? Ah, você tá me fazendo... Rapaz, nós fomos jogar em Pontalina, a gurizada tudo ali. E na volta, no caminhão, na carroceria do caminhão... onde tem um rio que divide, acho que o município de Pontalina com Morrinhos. O motorista achou por bem parar o carro ali, o caminhão, e nós quebramos uns galhos de ramo ali na beira da estrada, a estrada que não era nem asfalto ainda naquele tempo, e jogamos aqueles galhos dentro do caminhão para ficar mais uma cama a galho de árvores, né? E... por incrível que pareça, 80% daquelas galhas que nós quebramos e jogamos ali dentro era daquela madeira chamada aroeirinha. Aquilo ali sapecava mais do que sapecar um frango no fogão ali, sabe? E nós viemos de lá brincando, a molecada tudo muito contente, que vinha de uma vitória, todo mundo cansado, mas a molecada tinha sangue para tudo, né? E quando nós chegamos aqui, já começou a coceira para todo quanto é lado. Eu cheguei a ficar uma semana que eu não podia juntar os braços aqui assim, ó. Que tava tudo sapecado. Parecia coisa que eu tava sofrendo, varicela, cataporas. É incrível. Aquilo ali ficou na memória também, um passado... de alegria, de festejo e tudo, mas que deixou saudade. Seu João, talvez você não se recorde, mas tomara que não tivesse jogo no próximo domingo, né? Ah, se tivesse, não jogaria de jeito nenhum. Seu João, e agora nós vamos entrar num tema que é polêmico, né? Porque é um título. E um título, por exemplo, Anápolis até hoje valoriza muito a sua conquista de 1965, é um orgulho para a cidade de Anápolis, o Anápolis ter sido campeão goiano de 1955. O Itumbiara festeja sob maneira o seu título de 2008, né? Para ele é de grande relevância. Para o craque, que já conquistou o Campeonato Goiano 2 vezes, né, em 1967 e também em 2004, é 2 vezes essa alegria. O Goiatuba também ostenta o seu título de 1992 de campeão goiano.
com muito e muito orgulho. O América de Morrinhos, tradicional time goiano aqui, também já conquistou o seu campeonato goiano, né, seu João? Em 1959, o América ganha o título do campeonato goiano referente a 1957, mas sabe-se lá por que razão, acaba que até hoje nós estamos em 2015 e o América nunca foi reconhecido como campeão goiano. Obviamente foi um título que o América festejou, que a cidade festejou na época, mas que não carrega durante esse tempo. Eu queria, até que antes de fazer a pergunta ao senhor, seu João, antes de mais nada, em nome de toda a equipe nossa aqui do futebol de Goiás, do Vinícius Tondo, do João Paulo, do Rafael Bessa, parabenizar o senhor, parabéns pelo senhor e pelo time do América, campeão goiano de 1957. Eu só tenho que agradecer a vocês pelo reconhecimento que vocês da imprensa reconheceram isso e a nossa própria federação não reconheceu. Acho que através dos trabalhos que a nossa diretoria do América teve, houve vamos dizer assim, um abafozinho para esquecer aquilo ali. Mas que nós fomos campeões, toda a imprensa escrita e falada reconheceu. Na época nós não tínhamos ainda o prazer de que tem hoje a televisão para mostrar e comprovar o momento. Nós tínhamos apenas as rádios, né? Vocês que trabalhavam, você ainda não trabalhava na época, vamos dizer assim, né? Mas que nós fizemos aquilo ali e trouxemos para Morrinhos o título que não foi consumado pela nossa própria federação na época, né? Depois, com o trabalho que a nossa diretoria fez, parece que houve uma amenização da coisa, da situação, e acabou confirmando que o América foi realmente campeão daquele ano. Essa, seu João, nós estamos mostrando uma imagem aqui para o seu João, que é uma fotografia, na verdade, do jornal O Popular de 1959, do início de março de 1959, dia 1º de março de 1959. Eu queria que o senhor lesse o título dessa matéria, só a manchete, seu João. O América sagrou-se campeão goiano de 1957. Então, provas é o que não falta, né, seu João, para o América ser reconhecido como legítimo campeão goiano daquele ano. Porque se for falar em escrita e falada, nada melhor do que o popular. Popular é o tubo, é tudo dentro do esporte goiano. Não vou dizer só goiano, como do esporte brasileiro. As notícias indicadas pelo popular. Então, seu João, eu vou passar para o senhor o time daquela época e a gente queria assim, que o senhor fizesse um comentário para a gente, né, mais ou menos assim, sobre cada jogador, sobre quem era, como eram esses jogadores, até para a gente ter uma ideia, para a gente conhecer. Suas lembranças desse time, campeão goiano de 57? De jogador por jogador. Por exemplo, o que o senhor se lembra do goleiro Bola 7? Como que era esse goleiro? Bola 7 foi um exemplo para aqueles que eram goleiros aqui em Morrinhos. Ele era daqui mesmo, seu João? Não, Bola 7 veio de fora pra cá. Se não me engano, ele veio de Anápolis, por ali, dali pra cá. O senhor era zagueiro, como o senhor já contou pra nós aqui, quarto zagueiro no América, né, seu João? Aqui eu era zagueiro central. Zagueiro central. Então o quarto zagueiro era o Jaú. Jaú era lateral direito. Mas ele que formava com o senhor, fazia parte daquele... a dupla ali. Ele fazia um mexido ali. Nós tivemos aqui um treinador, um gringo, o senhor Wilfredo Silva, é um uruguaio, né? Ele então foi o que deu um reboliço no América por completo, na época, né? E o Jaú era um bom parceiro para o senhor ali na defesa? O Jaú era um espetáculo, né? Jaú, Bola 7, que era o goleiro também, né? A linha média do América, inclusive, a mesma linha média do América, que era chamada na época de linha média, né? Tinha o médio central, o médio direito e o médio esquerdo. A mesma que ganhou o título em 57, também em 59 ganhou o Campeonato Goiano, que era o Nego Paulo, o Romeu e o Drogaria. O que é que o senhor lembra desses três jogadores? Olha, o que a imprensa diz, tudo foi verdade. Eu acho assim... mereceram os elogios das imprensas,
não só escrita como a falada. Todos esses 3 que você citou. Nego Paulo foi um baluarte que nós tivemos. Drogaria foi uma raça fora do comum, fantástico. E, num todo, o América não foi à toa que ele foi campeão, porque era de mamana caducano, que tinha vontade e tinha aquela garra e aquela vontade de trazer alguma coisa para Morrinhos dentro do esporte. Agora nós vamos aqui aos jogadores do ataque, né? Ali os médios mais avançados e os atacantes. Aí só vai falando pra gente o que o senhor recorda de cada um. O Rosquinha, o que o senhor se lembra do Rosquinha? Rosquinha era uma formiguinha. Tem ele hoje, até hoje como companheiro, como amigo. Foi um dos bons colegas que a gente teve dentro do futebol. E continuamos amigos até hoje. Bom jogador. E o Riachuelo? Riachuelo foi um tanque. Se talvez você não lembra dele, mas já viu falar do Vavá, do Vasco. Era um baluarte. E nós tínhamos nele um Vavá dentro do América. E o Loló? Loló, você já viu falar do Zizinho no Bangu, né? É lógico que quem mexe com esporte igual vocês. Loló era um mestre, como foi o mestre o Zizinho, lá no Bangu, em outros clubes, na própria seleção brasileira. O Loló era aqui no América, não só no América, como no outro time que ele também defendeu. E o Vete, seu Serafim? O Vete não por ser irmão do Loló, mas era semelhante quase que o Loló. Foi bom jogador também. Muito rápido. E por fim, o Nedino. Nedino seria um Pepe do Santos hoje. Ou na época do Pepe, se vamos dizer, se fosse pôr os dois. Nedino era uma coisa fantástica também. Nedino pegava umas bolas, aquelas bolas cruzadas, quando cruzava, que ele era ponta esquerda, que ele pegava elas antes de cair, picar, ele chegava e mandava. Aquilo ali era um canudo, fora de série. Não era todas que ele acertava, mas de cada 10, 7 era certeza. 7 é a conta do mentiroso. Tem algum lance, algum gol marcante dessa trajetória que o senhor lembra de ter sido campeão goiano jogando em 59, mas referente ao título de 57? Não, para mim não teve, porque todos aqueles gols que foram feitos, seja na primeira rodada do campeonato, seja na última, seja na decisão, todos eles foram necessários e todos eles foram benéficos para o nosso clube. Seu João, no próximo bloco, aqui no Futebol de Goiás e Suas Histórias, a gente vai querer acompanhar e saber da sua transferência, da sua saída para Uberlândia, a chegada no São Paulo e depois de 5 anos no União Bandeirante no Paraná, suas tentativas de ser treinador de futebol. Combinado? Vamos lá. Nesta edição, daqui do Futebol de Goiás, estamos acompanhando as histórias de João Vieira dos Santos, o Serafim, grande baluarte aí da história do América de Morrinhos. Geliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Rafael Bessa, Futebol de Goiás, na sequência. Biografia. Os personagens da nossa história. Antônio Eleutério nasceu no dia 3 de março de 1926 em Morrinhos. No futebol, ele era o intrépido ponteiro esquerdo Loló. Como morava na cidade do sul do estado, o jogador atuava simultaneamente pelo América e pelo Goiânia nas décadas de 40 e 50. Em Morrinhos, Loló era mais que um jogador do time. Era ele quem comandava o América fora de campo. Sob sua batuta, o time colorado obteve as conquistas mais importantes da história: o Campeonato Goiano do Interior e o Campeonato Goiano de 1957. Atualmente, com 86 anos, Loló mora na cidade de Colinas, no interior do Tocantins.
No ano passado, ele se formou em Direito. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos com o Futebol de Goiás e suas histórias aqui na Rádio 730. Hoje nós estamos entrevistando o quarto zagueiro do América, Serafim. Não é isso aí, Vinícius Tondolo? Sim, Geliezer, o Futebol de Goiás para vir a Morrinhos tem o apoio, tem o patrocínio de Tintas Colatex, pintando com arte, João Paulo de Medeiros. O Futebol de Goiás também está na internet no www.futeboldegoias.com.br. Seu João, a gente já contou aqui sua história de glória com a camisa do América, e aí esse sucesso todo te fez um time lá de Uberlândia interessar no seu futebol. Como que foi isso? Quem que chegou aqui para levar o senhor? E se foi fácil arrastar a patroa lá para Uberlândia? O futebol da época mudou muito para hoje. Vamos dizer, para hoje não, de uns anos para cá. Então, Goiás, o futebol nosso na época, a divulgação era pequena. Mas então, com aquilo que nós fazíamos aqui, nós fazíamos as partidas amistosas. O Uberaba era um dos times principais que vinha sempre aqui por Goiás. Não só Morrinhos, mas Goiânia. Alguns times que vinham do interior de São Paulo para cá. Com aquilo ali foi chamando um pouco a atenção daqueles que dirigem o futebol nosso. E eu tive a felicidade de receber um convite do Uberlândia Esporte Clube através de informações do nosso treinador que já tinha passado por aqui, que era o senhor Wilfredo Silva. Não sei se vocês já viram falar do senhor Wilfredo. O senhor Wilfredo era um gringo uruguaio, foi treinador meu lá no Uberlândia, foi treinador também aqui no América uma temporada. E através disso foi que a gente saiu daqui. Saindo daqui, eu tive a felicidade de ir para o Uberlândia. Naquele mesmo ano que eu fui para lá, o Uberlândia disputando a segunda divisão, nós conseguimos subir o time para a divisão especial. E com aquilo ali projetou não só eu, como quase todo o nosso grupo ali que fazia parte do clube. E eu tive a felicidade, muito embora na época era palmeirense, e o São Paulo fez o convite. Naquele tempo tinha que submeter a um período de teste. Nós naquele tempo disputava o Rio-São Paulo, campeonato. E o Uberlândia me cedeu, eu fui participar do final do Rio-São Paulo como teste nos jogos restantes. Isso em 64? Isso já foi mais ou menos 64, 64. Fazendo isso, fui aprovado nos testes, né? Negociaram. Eu estava saindo de um clube, não que fosse pequeno o Uberlândia Esporte, mas baseando o Uberlândia pelo São Paulo, já considerava um pouco pequeno. E aí nessa época o senhor já tinha abandonado a zaga central e já estava jogando de lateral esquerdo? Já estava de lateral esquerdo, justamente porque nós tínhamos lá no Uberlândia um lateral esquerdo com o nome de Guegué, muito bom jogador. Mas houve uma fratura no joelho, submeteu a cirurgia e me deslocaram. Que eu fui para lá como zagueiro central. Apesar da altura minha, né?
Aí me jogaram de lateral esquerdo, eu fui, felizmente ou infelizmente, o Guegué perdeu o lugar. Eu ganhei o lugar dele, né? Seu João, e o senhor saiu aqui do futebol amador, né, para ir viver a realidade de um futebol profissional. E era possível sobreviver com o dinheiro do futebol profissional ou o senhor precisava de alguma outra atividade para complementar a sua renda? Olha, não que fosse necessário, mas tinha que ser regrado. Eu saí daqui, na época, eu me lembro como se fosse, se eu tivesse saído o ano passado, ou a semana passada, daqui para Uberlândia. Eu saí daqui e fui ganhando 18 mil cruzeiros por mês. Com aquilo ali eu tinha que pagar aluguel e manter a minha despesa de família. Já casado, com filho, já tinha um filho. E dentro de um ano a coisa melhorou. Porque aí veio os bichos, ajudou um pouco. Eu aproveitando a oportunidade para ganhar dinheiro, goiano, você já viu, né? E não sei se todos são goianos, eu estou falando goiano em si, né? Pode ser mineiro também, né? É gaúcho, é da mesma laia. E então nós disputando o Campeonato Mineiro, no ano que eu fui, nós subimos Uberlândia para a divisão especial. Tive a felicidade de subir. Com aquilo ali, nós temos em Belo Horizonte as lojas americanas. Então saiu um sapatinho modelo naquele tempo, tinha o nome de sapato Twist. Eu comprava aquele sapatinho lá e trazia para Uberlândia. O pessoal me pedia para trazer para eles, né? Eu comprava lá e chegava em Uberlândia, era só entregar para eles. É um sapatinho simples, de camurça. Naquele tempo, Uberlândia, o presidente do Uberlândia Esporte era o presidente da VASP. Era presidente da VASP, presidente da União. Nós íamos de avião para Belo Horizonte. Eu fazia aquelas compras nas lojas americanas lá, não muito, porque não podia comprar demais também, que não tinha condições, né? E punha dentro da bagagem do clube e aqui em Uberlândia só entregar para os já encomendados sapatos, né? Eu comprava por 1 e vendia por 2, então compensava, né? Aí foi onde me ajudou muito também, dentro da minha possibilidade de ganhar o que eu ganhava no Uberlândia naquela época. Seu João, e como é que foi chegar no São Paulo? Era um teste? Cidade grande? É um time grande? Mesmo na década de 60 já era um time grande? Como é que foi chegar em São Paulo, ser submetido ao teste? Com quem que o senhor jogava? Quem que era o time assim, do São Paulo? Quem era o grande jogador ali que o senhor lembra? Olha, o teste, na época, todos os clubes grandes de São Paulo, não só de São Paulo, mas os clubes chamados grandes, para contratação de um jogador era submetido a um teste. E eu tive a felicidade de fazer o teste no São Paulo e ser aprovado. Teste esse, que se fosse para levar 15 dias em 10, já estava resumido, já estava praticamente resolvido. Onde foi que o São Paulo me contratou de imediato, né? Barato, jogo pequenininho, fácil, né? E com isso daí foi muito bom para mim, me ajudou muito a transferência de Minas para São Paulo. Com aquilo ali eu fiquei quase 2 anos. Depois surgiu no Paraná a União Bandeirantes, no qual um dos fundadores que ajudou foi o Desord, que foi um dos que ajudou a montagem do time, que os times do União Bandeirantes pertencem a uma família Meneghel, na qual o Desord é membro da mesma família. E o Desord ficou incumbido de indicar algum dos jogadores para lá. E eles já estavam iniciando já o campeonato da 2ª divisão. E eu não pensei que estava saindo de um clube grande para um clube que estava iniciando.
pensei no montante que eu estava pegando na mão na hora, né? Que se eu ganhasse 5 no São Paulo, eu estava ganhando 10 no União Bandeirantes. Então eu achei melhor ir para o União Bandeirantes. Não que eu saísse do São Paulo por forças futebolísticas. Foi mais visando o dinheiro, o mal do brasileiro, né? E assim foi. E eu tive a felicidade que naquele mesmo ano que nós subimos, o Desord ainda era jogador, também do União. No ano seguinte que ele passou a ser treinador. Naquele ano nós subimos o time para a divisão especial. Aquilo ali já melhorou, não só moralmente, como financeiramente também para nós, né? E assim continuei. Depois de 5 anos lá como jogador do União, nós fomos, parece que 2 vezes vice-campeão do estado do Paraná. Só não ganhava quase igual o América aqui, que para ser campeão aqui em Goiás era difícil, né? Não saía da mão do Atlético, do Goiânia, do Goiás. O Goiás até que não era tanto, mas do Atlético e do Goiânia era barra pesada. Por lá permanece assim até hoje, né, seu João? Eu acho que permanece até hoje. Se não me engano. Seu João, e aí o senhor encerra a carreira como jogador de futebol, né? E inicia como treinador. Como foi? Como que o senhor se iniciou como treinador? Por onde o senhor passou aí já comandando os atletas? Olha, eu comecei assim, comandando já dentro do próprio União. Porque muitas das vezes o Desord encerrou a carreira dentro do próprio União e dali ele passou a ser treinador. Mas ele, como residia em Piracicaba, ele dava uma brechinha, ele chiava para Piracicaba. E aí me punha o clube na mão. Eu era capitão do time e ele falou, Serafim, você toma conta aí, treina eles. Nós tínhamos um professor de educação física, que era da cidade vizinha lá de Cornélio, mas quando o professor não ia, eu também dava física para eles, né? E todos os jogadores, os companheiros, todos me ajudaram muito, me respeitavam muito. Quer dizer que o mérito meu não era só meu, era deles também, que me ajudava muito a trabalhar ali, fazer o que tinha que fazer. Com isso daí, o Desord parou também, encerrou a carreira lá no União Bandeirantes, passou a ser técnico do União Bandeirantes, ficou lá acho que uns 2 anos, e esse tempo foi passando, chegou a hora de pendurar a minha também, né? Nessas alturas já tinham instalado um boteco. O mal do jogador de bola é boteco, não tem que ser boteco. E eu fui muito feliz dentro do comércio, lá em Bandeirantes. Lidei muito com a gurizada, a rapaziada, que meu bar era de frente a frente com um dos maiores colégios da cidade. E ali, em volta tudo ali era colégio. Na esquina, divisa de muro, era o clube da cidade. E aquilo ali me ajudou muito, financeiramente até. Agora, trabalhar, sim, trabalhamos muito. Eu e a minha cara metade aí, que é a patroa, né? E o América? Como é que era o América quando você chegou em 1985 e teve uma outra experiência como técnico, que conquistou o acesso, perdendo para o Goianese? O América faltou um pouquinho, às vezes, talvez, vamos dizer assim, de experiência. Não só minha, como dos próprios dirigentes. Que futebol você tem seu segredo. Vocês são repórteres, sabem muito bem disso. Que não é só dentro de campo que ganha um lugar ao solo. Você tem que ter um trabalho extra futebol. E nós não tivemos isso aqui. Faltou. Eu acho que para você adquirir aquilo que você deseja, não é só nas costas dos jogadores, do técnico, do massagista, do médico, do clube, ou dos seus próprios dirigentes, que vai chegar onde que ele deseja chegar. Tem que ter uma força no geral. E faltou isso para nós. Mas futebol não é só aqui,
todo lugar acontece isso, né? Quase que no todo. Seu João, e no América o senhor viveu uma experiência inusitada, pelo menos para a maioria dos profissionais que militam aí no futebol. O senhor foi treinador do filho do senhor, né? Porque o senhor é filho de jogador e também é pai de jogador. O goleiro Nardo, que jogou pelo América há muitos anos, é filho do senhor. E ele jogou com o senhor no América. Ele era titular porque ele era bom ou porque o senhor era o pai dele? Pelo contrário, ele tinha que jogar bem mais do que os outros, porque senão não jogava. Eu não sei se está no sangue, né? Mas toda a vida eu procurei ser honesto com aquilo que eu faço, com aquilo que eu fiz. E o senhor foi muito bom com nós, com os nossos ouvintes, por nos ter dado essa oportunidade, desse bate-papo, de conhecer um pouco da sua história, da história do América de Morrinhos, do futebol em Morrinhos. Desde já, eu agradeço a sua participação, a sua receptividade conosco. O Futebol de Goiás vem a Morrinhos para conhecer a história do senhor. Muito obrigado pela oportunidade, viu, seu João? Esse agradecimento, quem tem que agradecer é eu. Eu agradeço a você, a sua equipe, pelo esse noticiário que nós estamos transmitindo, não só a Goiás, mas em parte do Brasil, né? É uma pena que Bandeirantes não esteja ouvindo lá. Pela internet. Pela internet, passar assim. Hoje o meio de comunicação tá bem mais fácil, né? Mas eu só tenho que agradecer a vocês. E estou aqui com a minha casa à disposição de vocês. Assim, independente de entrevista, de noticiário, mas passando por Morrinhos, as portas estão abertas para os amigos. Muito obrigado. Tá aí, conhecemos nesta edição, João Vieira dos Santos, o Serafim, mais um personagem da história do futebol goiano. Gerlese? É isso aí, Vinícius Tôndolo. E agora, encerrando o futebol de Goiás e suas histórias deste domingo, você fica com a emoção do Museu do Gol. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a É hora de Museu do Gol. Por conta do desgaste do tempo e também pela falta de zelo com a história, o heróico gol do título do América de Morrinhos no Campeonato Goiano de 1957 se perdeu. Mas graças às informações registradas no Jornal A Popular e também à habilidade na produção de Virley Alves e na locução do Dr. Lédes Gonçalves, conseguimos reconstruir esse momento histórico do futebol goiano e principalmente da cidade de Morrinhos. Bem, meus amigos, essa é a quinta e penúltima rodada do Campeonato Goiano de 57. Ipiranga 0, América 0. Estádio Manuel Demóstenes em Anápolis. 40 minutos corridos pelo segundo tempo. É um jogo decisivo. É jogo que pode apontar o campeão. Atenção, Loló vai bater uma falta ali pelo setor esquerdo. Correu, cobrou da linha intermediária. Drogaria sobe com a zaga. Desvia para a entrada de Zanoni. Recolheu Zanoni. Caminhou pela meia direita. Atenção, vai bater de primeira. Pode sair o gol para o time do América. Bateu Zanoni. Gol! É do América. Golaço de Zanoni. Subiu, ganhou e bateu de primeira para vencer o goleiro do time do Ipiranga. O América ganha por 1-0 e vai conquistando o título goiano. América 1, vencendo o time do Ipiranga por 1-0. Vai chegando ao título. O América vai alcançando o título da competição. Tenho orgulho em dizer que eu sou americano. Não me canso em dizer, o leão é soberano.
Fica por aqui a edição de número 48 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Acesse www.futeboldegoias.com.br. Confira nossos dados, curiosidades do nosso passado, conheça um pouco mais destes títulos esquecidos de nossa história no Campeonato Goiano. Obrigado pela audiência e por toda a ajuda do repórter de Morrinhos, Fábio Egito, que nos ajudou a construir esta edição. Agradecendo o apoio de Ana Márcia e todos da equipe do SEDOC do Popular e também agradecendo as sugestões e os elogios do Marco Antônio do Shopping do Escritório, sempre ligado aqui no Futebol de Goiás. Tenham um bom domingo e até o próximo final de semana. América, América, somos tradicionais. América, América, somos tradicionais. Tenho orgulho em dizer que eu sou americano. Não me canso em dizer